Olá, Deus te abençoe e seja bem-vindo a mais um Bálsamo com Vida. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para nós, para que a gente pudesse cumprir o nosso chamado de derramar vida na sua vida. Esse é o propósito do Bálsamo com Vida. E nós estamos tratando de temas importantes, impactantes e essenciais para que a gente tenha uma vida melhor, para que você tenha ferramentas para se tornar uma versão de você mesmo, uma versão melhor de você mesmo. E nessa edição nós estamos trabalhando com temas e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é luto na codependência, e a nossa convidada linda é a Marília, doutora Marília Verdinho, tá? Com muito respeito. Marília linda, seja bem-vinda. Boa noite, Paulinha. Olá, minha Obrigada por linda. estar aqui. Amei, me senti honradíssima. Ai, que bom, que bom. Muito grato. Nós somos gratos a Deus por ter você aqui conosco, por você ter aceito o desafio de derramar vida na nossa vida. Muita gratidão. Amém. Antes da gente entrar no nosso tema, que é bombástico, muito propício para o nosso tempo, inclusive, né? Sim, Eu queria orar. Vamos orar? vamos. Porque sem oração, a gente já disse que a gente não funciona. Tudo é movido pela oração. As coisas físicas, as coisas acontecem aqui nessa dimensão por causa do ambiente espiritual, é algo que a gente trabalha no nosso ministério, e nós vamos invocar a presença de Deus, chamar Deus para esse tempo, porque nós precisamos de Deus nesse tema, né? Em tudo na nossa vida, mas principalmente para lidar com o luto, né? Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, as nossas vidas, declarando a nossa total dependência do Senhor. Declaramos, Senhor, que nós estamos nesse tempo juntos, nos dispondo a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Libera a Tua verdade, a Tua vida, a Tua unção para as nossas vidas neste tempo. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos sim que o Senhor fale profundamente conosco e mova o Teu sobrenatural para abrir a nossa visão e para nos conectar mais contigo. Nós oramos consagrando as nossas vidas, eu consagro a minha vida, a vida da Marília, que o Senhor escolheu para esse tempo, para estar derramando vida na nossa vida. Consagro tudo que está ligado a nós, consagro essa conexão que estamos agora estabelecendo, tudo que está ligado a esse projeto, as pessoas que estão trabalhando aqui conosco, nesse projeto, fazendo acontecer. Eu oro, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está conosco, conectado nesse tempo, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Eu oro consagrando cada vida que está envolvida nesse projeto neste momento. Seja, Senhor, participando agora conosco, assistindo, participando, seja trabalhando. Eu oro consagrando tudo no teu altar e declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor. Somos totalmente dependentes. Fala conosco, Senhor. Mova o teu sobrenatural neste tempo. Nós te damos legalidade em nome de Jesus. Amém. 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 Está feito. Vamos começar então nosso tempo. Antes da gente entrar no tema, eu quero apresentar você. A Marília, ela, como eu já disse, ela é doutora, é psicóloga, né? Linda, mas também trabalha conosco no Bálsamo de Gileade, no Ministério Bálsamo, como ministra de cura interior, também é mãe, também é esposa, então desempenha vários papéis, várias atuações, né, Marília? Serva do Senhor na igreja dela. Então, ela é a nossa convidada especial, nosso convidado também, mais que especial, é Jesus, Amém. mas Jesus trouxe a Marília para nós aqui, olha que legal. Nosso convidado trouxe a nossa convidada. Marília, antes da gente falar desse tema tão propício, eu quero te perguntar como que tem sido na sua vida, na sua rotina, lidar com o seu chamado ministerial, o chamado que Deus te deu como ministra de cura, como conselheira, como professora na sua escola, né? E o consultório,
o lidar com o atendimento no consultório, a lidar no hospital também, que a Marília, além de ser psicóloga, atuando no consultório, ela também está atuando nesse tempo do Covid, no hospital propriamente dito. Como tem sido para você isso, essa experiência? Como que você tem lidado com essas questões, né? Consultório, ministério, fala pra gente um pouquinho. É engraçado, né? Nesse momento, né, já que falamos de luto, né? Lidar com o consultório e com o hospital, né, um ambiente hospitalar, no momento em que o mundo todo, né, passa pela Covid, é um tempo sobrenatural. Eu glorifico a Deus muito, pelo muito que vocês derramaram na minha vida. Porque se hoje eu estou aqui, é graças à bênção maravilhosa desse ministério. Porque esse ministério chegou no momento em que eu estava numa encruzilhada. Tá? E ainda que eu quisesse fazer uma opção, o Espírito Santo de Deus, através do bálsamo, me trouxe lucidez. Você já era psicóloga, então? Já era psicóloga. Porém, vivendo um conflito assim interno enorme, um sofrimento emocional enorme, crises de depressão, o começo de uma síndrome do pânico, perdas significativas que eu tive vindo para o Espírito Santo, né? E de repente Deus me mandou vocês. E foi um oásis. O bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade, o pastor Jucimar, né? Marielza, Cíntia, né? Você. Eu amo, Mari, Cíntia, Deus saudade. abençoe vocês são minhas preciosas. Líderes amadas, presentes do Senhor na minha vida. Sim. E aí, em um tempo onde não havia vida, o Espírito derramou vida através do bálsamo. Então, sou eu que me sinto honrada em estar aqui, sou eu que me sinto grata, feliz, porque não fosse a intervenção de Deus através do bálsamo, teria destruído a minha vida sem a menor sombra de dúvida. Falo com muita segurança. Eu glorifico a Deus por vocês, pelo ministério. Fez diferença. Fez diferença na sua vida e no seu chamado, né? Você falou que já era psicóloga antes de estar conosco no bálsamo, né? Verdade. Você acha que esse momento de despertar, né? Porque você já tinha conhecimento, já tinha bagagem. Você acha que esse momento de despertar dentro do seu chamado ministerial, porque o bálsamo ele fez a diferença na sua vida pessoal, mas você fez parte disso a partir de então, né? Sim. Você não se conteve em apenas receber do que o bálsamo te deu, você se dispôs a derramar dessa vida na vida de outros, como ministra de cura. Sim. Mas no caso do consultório, como que isso foi afetado por... Então, quando afeta a pessoa, tá, e afetou a profissional, isso é como se fosse reverberando, né? Porque aí já não era mais aquela mulher intelectual e poderosa, era de humano para humano. Uau, isso faz toda a diferença no seu chamado. O ouvir foi muito diferente, sabe? Aprender a esperar o tempo do paciente, porque, né, Deus me deu dons, né, na área profissional, então eu pegava o caso, conseguia mapear ele com muita rapidez, né? Eu sempre achei muito interessante que quando o Espírito Santo veio através do bálsamo, foi tão sobrenatural, que eu trabalhei na área de abuso sexual durante muitos anos, então era tudo muito emergencial. Sim. Tudo muito rápido, né? E pegar o sofrimento que não fosse tão absurdo quanto o abuso sexual na infância, uma criança abusada sexualmente, para mim parecia um pouco... não me trazia muita realização. Não que eu não entendesse o sofrimento de quem trazia o sofrimento. Não havia empatia, né? A conexão da empatia. A verdade, eu sempre trabalhei por paixão, por amor.
né? Não fui eu que escolhi ser psicóloga, mas Deus já havia me escolhido muito antes. Mas não exigia muito do meu intelecto, como no caso da violência doméstica, não tinha, né, tantas interseções, era como acontecia, né, a agilidade processual mesmo. E aí eu entrei no bálsamo e eu tive que aprender a fazer silêncio, porque a verdade eu fugia do silêncio, da quietude. Eu gostava do mar revolto, do mar violento. Eu falava que eu era viciada em adrenalina. Uau. Né? Então, entrar onde tinha pobreza, miséria, dissonância étnica, esse era, né, o meu fazer, né, na Associação Mulher e Família e, posteriormente, nessa área específica do abuso sexual. Então, o consultório, aquele setting todo muito fechadinho, tudo muito organizadinho, tudo muito previsível, não conseguia me preencher, né? Mas aí eu conheci o bálsamo e o barulho que estava em mim, que era acobertado pelo barulho, né, da violência sexual contra a criança, né, do abuso sexual contra ela, fazia com que eu não ouvisse o barulho que havia dentro de mim. Aí, quando Deus me trouxe para o Espírito Santo, ele falou: agora é nós. Eu e você, somos nós dois. Uau. Foi muito doido. Uau, então a sua vida profissional foi totalmente afetada e, no caso, né, para melhor, né, Foi. que é a sua escuta como psicóloga, né, sem os barulhos internos, né, foi sendo aprimorado, né? Uau, que lindo o seu testemunho, Maria. Muito lindo mesmo. Graças a vocês, né? Não Deus estaria aqui realmente, Paulinho. Eu sou grata também a Deus por tudo que Deus faz através desse ministério, desse chamado, né, do Bálsamo. Se você está conosco e não teve ainda contato com o Ministério Bálsamo, te convido a ir na nossa playlist, a olhar como nós trabalhamos, as atuações, no nosso site, balsamodeliade.com.br. O chamado principal do Ministério Bálsamo é esse chamado mesmo de derramar vida na vida de outros, de levar as pessoas a encontrar em Deus tudo aquilo que Jesus já liberou na cruz. Já está liberado as bênçãos, a libertação, a cura. Já está liberado na cruz, então Deus deu ao bálsamo esse dom de levar as pessoas a acessar isso, né? Sim. Isso é incrível, né, Marília? É sobrenatural. Sobrenatural. Eu sou muito grata a Deus por viver isso, por ter a oportunidade de viver isso. E Paulinha, depois de muitos anos de terapia, quando o bálsamo entrou, Deus entrou. E nas minhas terapias, era tudo muito no cognitivo. Aí Deus vem e me mostra que a minha teoria, né, eu não vivi, que nós somos um todo, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Sim. E o bálsamo afetou direto a minha alma. Nós somos um espírito, a nossa constituição, né? Nós temos uma alma, que a gente não é aquilo que sente. Sim. A gente não é aquele barulho interno. Isso, não. A gente não é aquele amontoado de sensações que nos conduz a atropelar as coisas. E achar subterfúgios, né? Como você falou, que achava subterfúgios Sim. dos seus barulhos internos Sim. no seu chamado, no seu, né? E aí acaba achando de subterfúgios porque os barulhos internos estão sendo abafados com os barulhos externos, Sim. né? Sim. Então, a gente não é isso, a gente é um espírito, nós somos um espírito, temos uma alma que pode ser tratada, que pode ser curada, como você deu o testemunho aqui agora. Essa unção de Deus pode equilibrar, né? Equalizar os barulhos dentro de nós. E o nosso corpo, né? Aqui a gente está de passagem, o Salomão fala que são 70, 80 anos, o que passar disso é câncer e enfado. Então, nós não somos um corpo. Não. Nós temos um corpo e isso é fenomenal, a gente interiorizar e atualizar as nossas crenças a partir disso, né? Sim, sim. E de forma leve, né? De forma leve. É libertador, libertador.
Amém. Amei conhecer o seu testemunho. Mas a gente precisa entrar no nosso tema. Bora pro tema. Luto na codependência. É um tema muito propício para o nosso tempo, principalmente na atuação que você tem estabelecido agora, né, como uma agente dentro do hospital de Covid, né, o tratamento direto com os pacientes de Covid, né, que foram afetados. Aí você está num ambiente que, infelizmente, está diretamente ligado ao luto constantemente. Sim, sim. Né? Mas qual a diferença do luto, o luto físico, que é esse luto que há quando existe a perda de alguém, perda mesmo de morte, né? Sim. E o luto na codependência? Então, eu acho muito interessante que a gente vai ver, né, o pastor falando no livro dele sobre essa questão do luto, essa diferença. Na verdade, ela não existe. Existem formas, né, diferentes de viver esse luto. Eu queria até ler aqui, que eu achei muito legal, quando ele diz, né, o luto não é doença ou síndrome, nem mesmo sintoma de vida desestruturada. Cada caso apresenta particularidade, mas de maneira geral, o nosso sistema psicológico não permanecerá por muito tempo dentro dele. Então, o que acontece é formas diferentes de lidar com o luto, né? E a gente vai perceber, assim, que o luto, tanto o luto da codependência, como o luto propriamente dito, numa visão mais freudiana, ele tem a ver com perda de algo que é muito importante. Que você estava falando dos lutos anteriormente, né? O luto que você passou quando você saiu da sua cidade e veio para Vila Velha, né? Tudo a ver, E aí ele vai falar exatamente disso, porque existe o luto daquela pessoa que eu amo muito, que está partindo, como é o caso que nós vivemos muito na UTI. No caso da morte, né? É a morte mesmo. Mas eu posso viver um luto que ele tem a ver com coisas que têm valor para mim. Como, por exemplo, né, como a gente falou, você mudar de cidade, você perder algo como, de repente, você conquistou segurança, né, entre aspas, né, segurança financeira, ou mesmo um brinquedo para uma criança. Pessoas que perdem o emprego passam por um processo de luto. Com certeza. Né? Perdem o emprego ou que terminam, teoricamente, a carreira profissional. Sim, né? quando a pessoa aposenta, né? Ela vive o luto daquilo, né? Tanto é que tem muitas empresas que já preparam os seus funcionários quando eles estão chegando próximo, dada a importância de vivenciar esse luto de forma correta e dele descobrir. Né? Exatamente. Então, tem empresas que trabalham com isso, como pode ser a perda de uma casa, de um carro, algo que você lutou muito, né? Que você batalhou, que você se esforçou e de repente escorreu, né? Pelos seus dedos, entre os seus dedos. Isso também pode gerar luto. Então, são diversas formas, né, de se viver o luto e, para mim, o que eu percebo, né, é que depende muito do perfil de cada um, depende de cada história, depende da resiliência, né? Então é muito diferente. Muito diferente. Principalmente quando o luto ele está ligado a um desligamento, né? Nossa, é extremamente doloroso. Quando se trata... quando a gente tem a morte efetivamente dita, né? A gente sabe que nós não teremos mais contato com aquele indivíduo, aquela pessoa que a gente ama. Sim. Então, é um luto concreto, vamos dizer assim. Isso. Né? E aí, quando você passa pelo processo, que no caso, contextualizando com a codependência, né? O luto na codependência, a maioria, 90% das vezes, 99% das vezes, está ligado a um luto, porque pasme você, tem gente que é codependente de morto também, né? Pasme você. Sim. Mas 99% das vezes, loucura. Mas é um luto patológico. É um luto patológico, né? Você vai poder falar com a gente um pouquinho depois disso. Tá.
A questão é que na codependência eu passo por um processo, se eu me disponho a romper com esse relacionamento adoecedor, Sim. que nós já falamos o quanto ele é adoecedor nos episódios anteriores até aqui, sem que a pessoa deixe de existir. Que é bem diferente. E aqui eu acho interessante que o pastor coloca de forma perfeita. Mas o luto pode acontecer em um período pré-morte, ou seja, durante um tratamento delicado ou adoecimento severo, quando tanto os familiares como o paciente vivenciam um luto ainda em vida, numa espécie de despedida. O mesmo princípio pode ser aplicado nas perdas da codependência. É muito forte isso aqui, porque quando ele diz aqui, tanto os familiares como o paciente vivenciam um luto ainda em vida, numa espécie de despedida. O codependente, ele tem uma relação doentia, né, com a outra pessoa, de maneira que ele também passa pelas diversas fases, mas o pior é que ele vai perder algo que não morre. Né? Porque até às vezes a gente vê que não morreu, então eu não precisei de me posicionar. Eu não precisei de vivenciar aquela perda. Ela aconteceu, ela é real, ela é palpável, ela é tangível. Então, pode produzir um alívio, porque quando ele se ausenta totalmente, morre, estou pensando na morte, né, no luto normal, então eu não tenho que me responsabilizar, não tenho que me posicionar. Aconteceu. Né? Sim. Então é bem importante a gente entender isso. Eu acho que o mais interessante é que tem duas facetas nessa questão do luto na codependência, que é essa questão de quando a pessoa está em estado de morte, né? Está com uma doença grave. Os familiares, eles já passam pela dor da perda, Sim. É meio que um ensaio, né? É um ensaio. Quando a morte é abrupta, é mais complicado. Aí a perda não estava esperando isso. Sim. Quando a morte é precedida desse tempo, né? Prepara, as pessoas ficam preparadas, né? Então elas vão elaborando aquela no perda. Decorrer. A questão da codependência tem duas facetas. A faceta do indivíduo que faz de tudo para não perder. Sim. Então ele paga qualquer preço, ele vira de cambalhota, porque ele não quer perder. Ele já está elaborando o luto, ele já está com o luto aqui dentro dele. Sim, está vivendo o processo. Medo de não perder já gera o adoecimento nesse sentido de eu estou me preparando para o luto. Para perda. Essa é uma faceta, né? Mas ele luta com todas as forças para não perder aquele relacionamento, e aí o abismo chama outro abismo. Isso. E o negócio vai ficando cada vez pior, porque ele tem medo de não perder, e na verdade. Tem medo de perder, Tem quer medo perder, de mas não perder. E não quer perder. É louco. É uma guerra interna. É uma guerra enorme. E em outra situação, outra ponta. Tem a questão de quando a pessoa entende que esse relacionamento codependente está adoecendo a ela, ao outro e a todo o sistema ao redor dela, e ela decide romper com essa codependência, e aí tem a questão do desligamento. Sim. Que o desligamento não é necessariamente a perda do outro. Mas é dentro, é na mente, né? É decidir perder. É a luta. É o luto. Eu decido perder o outro, mas o outro está ali ainda. Sim. Então, são duas. Eu vou me diferenciar do outro, né? Tipo, não pago mais esse preço. Esse jogo, né, desse preço tão alto que gera tanto sofrimento, a pessoa, né, enlutada, no caso da codependência, ela tem essa oportunidade, né, que o pastor até fala desse momento em que ele está na encruzilhada, né? O indivíduo se encontra em uma encruzilhada e ele tem que decidir. E eu achei muito interessante essa perspectiva de que se eu não decido, se eu não me posiciono, eu vou adoecendo cada vez mais o meu sistema e o sistema no entorno, né? Sim. Então precisa haver essa posição mesmo, esse posicionamento. Sim. Preciso decidir. Se eu passo pelo luto de lutar com todas as minhas forças e continuar
nesse Na relacionamento relação. tóxico, Uhum. né? Ou Sim. seja, eu tô vivendo luto. Sim. Ou Sim. se eu vivo realmente a perda da pessoa para que eu não a perca. Uhum. É O muita sobrenatural insanidade. vem Sim. nisso aí, né? Sim. Que quando eu decido perder, não necessariamente eu vou perder. Sim. Que é a mentira que é contada na questão da relação codependente. Você tem que fazer tudo para o seu relacionamento dar Dá certo. certo. Depende de você. Você é o único responsável para fazer dar certo. E aí você acaba perdendo emocionalmente a pessoa, porque vai sufocando, 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 e é cena Se para os próximos perde, né? capítulos. Também, né? Enquanto nesse luto do romper com a codependência, a pessoa ela vai passar pelo processo de que eu acredito que você vai falar com a gente, né? Uhum, O sim. processo do luto Sim, mesmo, de de elaborar. negação, de aceitação Só até o que final. não necessariamente ela vai perder o outro. Na verdade, quando a Ela gente decide, Uhum. Não né, controlar mais o outro, não né? controlar mais o outro, a gente acaba ganhando o outro Sim, para nós, sim, né? sim. É sobrenatural. E é interessante, né? Porque a gente percebe o quanto adoece, mas a pessoa não se apercebe. Porque ela acredita, né? Tem o auto-engano de que eu não vou suportar viver sem ele, mas ao mesmo tempo eu não suporto, né? Essa relação que tem adoecido a mim a cada dia mais e mais, né? Assim, e aí é preciso viver essa fase dos lutos, né? Eu achei muito interessante também quando o pastor fala que o cuidado, né, que a gente tem que ter como conselheiro para deixar que a pessoa Passe as caminhe. fases. Uhum. Fala com a gente, então, Marília, como que a gente consegue elaborar, né? A gente já conseguiu constatar Sim, a dor do luto, né? Ou eu perdi alguém verdadeiramente, né? Propriamente, é, seja por causa do desligamento, porque às vezes o desligamento é a única saída, né? é a única saída, então a Sim, pessoa sai da minha vida mesmo porque eu sim, decidi romper a codependência. E ela não quer romper, então ela se desliga porque ela não quer crescer como eu estou sim, crescendo, né? sim. Ou eu passei pelo luto de passar por esse processo de vencer, de abrir mão do controle do outro, ou eu passei pelo luto de continuar, né, Na na relação relação, codependente, uhum. adoecida. Sim, Então eu já consigo detectar essas dores, né, de sim. que eu tô com medo de perder, e aí eu já perdi emocionalmente. A verdade nunca teve, né? Nunca teve, É né? porque é um engano muito grande, né? Você achar que você pode, né? Se o outro não deseja, então essa luta é vã, Uhum. né? Eu não sei, tem as dicas para lidar com o luto, mas também tem, acho que para perceber melhor quais são essas fases, né, Sim. que antecedem o luto. Uhum. Então a gente pode citar aqui várias fases, né? A verdade, elas são fases que compõem a negação, né, no primeiro momento. Você nega, você não aceita, você briga consigo, você briga com o mundo, você não acredita, Não acredito né? que eu Todo. perdi. Aham. E aí a pessoa fica brigando por aquilo que ela não teve, né? E aí eu lembro do pastor dizendo, né? Bom, não, se não teve, é porque tinha, Se né? não teve é porque tinha, mas aí perdeu porque não Porque era não vai. grato e. Uhum. Então sempre traz essa lembrança na nossa mente, né? Uhum. Então, como eu não fui grata, eu perdi, né? Mas então a primeira coisa que vai acontecer é negar, né? Que isso vai acontecer, que eu vou perder, que eu posso suportar essa perda e a coisa já está acontecendo, mas você não se dá conta. Bom, passando a fase da negação, você começa a ficar com muita raiva, não dá mais para ficar negociando como acontece Já na é, negação. já é público e notório, então não tem como negar, Não. né? Então você sente muita raiva, né? Existe aquela sensação de raiva, podendo haver explosão de raiva mesmo, né? Inclusive. Surtos, né? Aham, Surtos surtos. neuróticos. Isso. Que eu acho que eles são importantes também, para que você possa romper, e até mesmo porque você, às vezes, a pessoa está tão desorganizada, o dependente, ele está desorganizado, na verdade, né? Emocionalmente. Sim. E aí ele tem uma explosão de raiva, né?
já aceitou não, ele já percebeu, parou de negar, então tem aquela explosão de raiva, ele começa a tentar negociar, né? E também entra numa batalha, né? Assim, mas e se isso, né? E se eu fizer isso, será que vai será? voltar para mim? Uhum, E se eu fizer aquilo, será? uhum. Não, eu vou ceder só um pouquinho. E vai se enganando, né, nessa negociação que não tem o que ser negociado, né? Por fim, a gente vai ver ele aceitar, né? Ele é obrigado a aceitar que perdeu, né? E quando ele aceita que perdeu, então há possibilidade de cura, Amém. porque aí ele pode se Deixar, buscar, se permitir. sim, ele pode buscar em Deus, né? Porque esse sujeito, né, na codependência, o que se percebe é que é uma ausência total, né, de valorização de si mesmo, né, assim, de ter uma estima elevada, de ter suas necessidades básicas satisfeitas, né? Então, à medida que ele vai se dando conta disso, ele vai colocando as coisas no lugar. Sim. E aí é possível haver saúde mental, né? Sim. Para esse sujeito. A esperança. Sempre há esperança. Quando chega na aceitação, Sim. há esperança. Sim. Só que esse processo de elaborar o luto, ele é cíclico, né, Marília? Sim, de fato. Ele não é assim simples. Não. A, B, C, Não. aceitação. Aí acabou, agora tá tudo resolvido. Fala Não. mais pra gente. É interessante porque é assim, tipo, tem-se recaídas, e isso é uma coisa muito importante que a pessoa que vive na codependência, ela entenda. Porque a relação estabelecedora, ela se deu, não foi de um dia para o outro. Às vezes ela vem de lares aonde ela aprendeu a se relacionar dessa maneira. É um padrão interno que está programado, né? Exatamente. Então o sistema dela funciona assim. Então, assim como ela viveu na casa dela, ela traz para dentro desse outro relacionamento. Tá certo? E aí o que o codependente precisa entender? É que não tem problema oscilar de uma fase para outra. Mas eu não aceitei. E de repente eu vi. Recaí, agora eu tô negociando. Isso. E não. Cara de pau eu. E aí entra a questão até mesmo da gratidão. De perceber que é processo e que no processo você não está sozinho. Tá certo? Você tem Deus que está ali cuidando de você. Deus não julga, né? Não nos julga por isso. E à medida que a gente vai saindo dessas polaridades, a gente começa a voltar para o centro. Mas uma relação estabelecedora de anos, ela também vai ter que ser desconstruída. Então, por isso que tem essa coisa de que hoje eu aceito. Não, mas eu tinha aceito, eu tinha passado por todas as fases. Todas as fases. O que aconteceu, né? Não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vai passar, né? E isso pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, na relação com a dependente, tá certo? Porque cada um elabora o luto de uma maneira muito subjetiva, tá certo? E se respeitar é muito importante nesse sentido também. Até mesmo é um aprendizado, né? Sim. Porque geralmente as relações codependentes, o que a gente percebe a ausência é de amor próprio, de respeito, de amor ao outro. Porque aquele que na relação não existe vítima e vilão, você traz essas duas polaridades dentro de você. Ora, você é a vítima, mas você também tem a outra faceta que é o vilão. Então não é uma coisa assim do estilo então tá bom, acabou, cada um vai para a sua e eu não vou mais reproduzir aquela relação. Não é assim que funciona. Tanto não funciona assim, e por isso que precisa passar pelo luto, né, por esse processo e se respeitar por não conseguir recair de vez em quando. Uma das falas que a gente tem no programa de cura interior, que é o nossa base, é todo o processo é feito de recaída, é um padrão, né, de emocional, não tem... Claro, gente, que tem pessoas que
rompem e não recaem. Sim. Existe, mas é raro. Sim. Porque Não, a é psique muito humana, raro. né? Você que Sim, de consultório, você sim, pode falar sim, com mais propriedade, vamos dizer sim. assim, porque a psique humana, ela não é algo, dois Ela não é mais dois são, estanque. são Não. quatro. É muito subjetivo. E Sim, aí, sim. reconstruir todo esse ser subjetivo não é Aham. simples, né? Então, todo o processo de recuperação vai ter uma recaída uma hora ou outra. E a recaída, ela faz parte do processo. Uhum. Né? O que você falou, dificilmente. Mas quando fala dificilmente, é porque é É difícil demais. raríssimo. É muito raro, né? Porque Sim. realmente ela foi como uma sementinha plantada, geralmente ainda na infância, tá Sim. certo? Ela viu isso em operação dentro da casa dela, Uhum. né? De uma forma ou de outra. E a pessoa sente raiva, inclusive, de si mesma. Uhum. E precisa ter espaço para isso. Porque como assim você vê pessoas extremamente inteligentes, quer sejam mulheres, homens, né? Que eles param e falam, gente, é uma pessoa que tem uma inteligência bacana, que tem uma cultura legal e tal. Como assim Estou eu repetindo esse vivo? padrão. Aham, Eu estou voltando lá atrás. sim, Faz parte, né? faz parte. Aceitar isso, eu acho que é a primeira injeção de ânimo, a Uhum, primeira. É o primeiro passo para se sim, romper sim, realmente, é a é aceitação. aceitar que cair faz parte do processo e a Aham. questão não é o cair, é o levantar, né? Perfeito, perfeito. E aí, quem trabalha com pessoas nessa situação precisa também entender isso. Principalmente na questão Conselheiros, do né? elaborar o luto nesse processo. Exatamente. Porque, assim, luto que não é elaborado, ele se torna patológico, tá? Uhum. E aí a pessoa passa de relacionamento para relacionamento, tá certo? Porque ela mantém o padrão da codependência. Então, o problema, por isso que a gente fala, não tem vítima ou vilão. Nós trazemos, né, os humanos, né, Dentro. trazemos dentro de nós essa dualidade, Uhum. né? E entender isso é importante, porque não, a gente vê muito assim, às vezes eu vou largar e pronto, está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Você vai reproduzir o problema na outra relação, porque você vai buscar pessoas com características, tá certo? Uhum. Daquele relacionamento anterior. Então, a Uhum. questão é, o que que eu faço? Eu Uhum. paro. Tem pessoas, né, que chegam pra gente e falam, não, a solução é me desligar Não. daquele indivíduo totalmente. Uhum. Ai, quem dera se fosse, né, Marília? Seria mais fácil pra gente. Sim, eu acho até muito legal aqui no livro, né? O pastor fala, eu achei muito show isso, quando fala citando duas mulheres, Uhum. né? Ah, Eu sim, os achei aquilo, exemplos. os exemplos, eu achei fantásticos, porque aquilo acontece de fato. Quando uma mulher que resolve, né? Ela entende que é codependente, Uhum. ela vive o processo do luto Uhum. e aí ela decide que o outro não só não quer crescer, como suga energia demais dela, a ponto, né, de deixá-la enlouquecida. E ela diz, olha, não tem outra saída. E aí ela vai cindir e vai viver a vida dela. Mas também tem o outro exemplo daquela que fala, olha, existem vantagens e desvantagens na relação. Uhum. Eu vou me desligar, né, da relação doentia, Uhum. mas dentro dessa relação há um espaço aonde eu posso viver de modo saudável. Continuar com o indivíduo mesmo sendo desligado da relação Uhum, doentia. doentia, né? Então eu acho isso fantástico, porque aí a pessoa decide crescer. Sim. E à medida em que ela vai crescendo, é muito interessante, a gente fala muito disso. O que que acontece é que afeta sim, não só ela, mas todo o sistema em torno dela. Uhum. Tá certo? Eu acho muito importante dizer isso, especialmente nos dias de hoje, onde as famílias estão cada vez mais, né,
simplesmente abandonando, desistindo. Superficiais, Uhum. né? Sim. Uhum. Então, eu achei legal, porque aí ela cresce, ela encontra a identidade dela, e isso é Sim. fantástico, né? E continua, como o pastor conta, né? Lá na igreja, nas funções dela, na vida dela. E se o outro não tem desejo de crescer, né? Ela se resolveu de maneira tão tranquila que ela já não se alimenta dele, porque a codependência é essa, né? Uhum. Questão de se alimentar, né? Eu Do dependo que o outro para outro ser dependa de feliz. mim, né? Aham, exatamente. Retroalimentação. Sim, sim. Então, isso é uma Gente, coisa importantíssima de se pensar. principalmente nesse tempo em que a pandemia, né? Essa Sim, necessidade de estar junto, junto. mais junto do que é o Sim. normal, tem afetado nesse sentido. E pessoas estão sofrendo luto sem elaborar. Uhum. Lutos, não estou falando de lutos só das perdas da pandemia, não. Tô Não, falando não, das você está falando lutos das internos das relações. relações, né? Sim, Sem elaborar da forma correta, para sim, se tratar da forma correta, para não precisar perder o outro, sim. né? Uma coisa que eu falei no episódio anterior que eu trabalhei com a Sandra, a Uhum. comunicação, Sim, a gente comentou sobre essa questão da quantidade de divórcios, né? Que o divórcio também leva a um luto. sim. Não é porque a pessoa decide, E que agora luto, eu tá? vou me separar, vai Tá ter tudo resolvido. resolver. Não, gente, vai entrar num outro relacionamento sem elaborar o luto anterior, vai ser problemático, vai ser adoecedor. E é raro os relacionamentos que conseguem romper sem que o indivíduo passe por essa elaboração, né? É porque se ele não passa, ele vai reproduzir. Porque o Uhum. problema na codependência não está só no sujeito que me faz sofrer. Está em mim, que aceito esse sofrimento, que vivo negociando, que ora eu sou a vítima, coitadinha, mas tem aquele momento que eu também sou vilã. Então, quando eu não vivo o processo, Uhum. fatalmente eu vou reproduzir isso. Tanto é que a gente vê essas questões muito claras e falando na pandemia, né, no aumento de divórcio, o que acabou acontecendo? As famílias foram obrigadas a ficar mais tempo Juntas, sim. né? E por isso tanta, né, confusão, por isso aumento de violência doméstica, etc. e tal. Porque a verdade existia sempre um escape, né? Mas agora não mais. Uhum. Né? Mas eu acho que o legal é a gente pensar que de fato é possível ter qualidade de vida, romper com a codependência. Uhum. E por incrível que pareça, na crise a gente cresce. É A verdade. crise ela vem para crescer. O caos ele pode sim. Tem até uma poesia ao belo no caos, né? Você pode tirar lições e pode crescer, amadurecer, criar, ou você se deixar sucumbir e Sim. não ver o belo no caos, né? Sim, sim. E no princípio era o caos, né? No E princípio, Deus chamou a vida. Deus pode chamar a vida no nosso caos nesse tempo. Ah, ele chama. Ele chama. Essa experiência no hospital, Uhum. ela é sobrenatural. Você vê o luto, que não é na codependência, mas você também vê a codependência. E você vê que existe vida. Eu acho que a gente precisa quebrar com essa visão que eu acho que é estabelecedora na codependência de se alimentar do outro, o outro que se alimenta de um de forma, né, doentia. Um se alimentando do pior do outro. Isso. Porque quando a gente para e vivencia cada fase e chora e pranteia porque é necessário, tanto é que existe essa questão do luto, que cada um vai viver o luto de uma forma. Não existe uma forma correta, né? Existem formas diferentes de expressar o luto, que ele vai desde a histeria, vamos assim dizer, aquela coisa, né, que ela é mais desespero completo. Sim, até uma outra faceta que é de quietude. Apatia. Sim, também, né? Sim, pode ser apatia, mas também tem aquela que se dá no silêncio, não necessariamente uma apatia. Na resiliência. Exatamente, é na resiliência, né?
caminhar ali, então você continua a sua vida pessoal, você continua a sua vida profissional, não quer dizer que você não esteja enlutado. Não esteja sentindo a dor. Porque às vezes se cobra muito isso, né? Tipo, nossa, viveu, né, em uma vida tão turbulenta, em um relacionamento tão doentio e etc e tal, e agora está super bem. Mas você não necessariamente está, né, super bem. Você simplesmente, né, é a questão da serenidade mesmo, né? Então você sente a dor, você sofre sim, mas não se desespera. Então entender isso também é importante para a gente não cobrar do outro, né, um luto que para mim é significativo, tem desespero, e para o outro tem silêncio, né? É a resiliência mesmo, é só o silêncio. Cada indivíduo reage em tudo, né? Mas principalmente na questão do luto, de uma forma peculiar, individual, né? Algumas pessoas olham para, às vezes, a pessoa que passa pelo luto, pelas fases do luto com resiliência, né? E olham, não, essa pessoa não tem sentimento. Sim. Ela teve uma perda tão drástica e não nem parece. Não parece para você, que você que não tá lá dentro da cabeça dela, né, das Na emoções. intimidade, né? Mas ela tá sofrendo, ela não precisa ficar chorando pelos cantos para poder expressar o luto dela. Não significa que aquele que entra num estado de histeria Sim, não possa ser respeitado. também. Claro que precisa respeitar. Nossa, mas que drama! Drama que não é com você. Porque quando for com você, você vai sentir na pele o que acontece no seu interior. A gente não pode julgar o luto do outro. Não é a nossa postura julgar o luto do outro. É interessante, se fala isso, vai lembrar, né, da música, né? A dor é minha e mim doeu, né? A culpa é minha. Então, é muito interessante porque às vezes também tem disso, né? É a minha dor, né? Então, eu sinto de uma forma, o outro sente de outra. Mas quando você fala dessa dor excessiva, é interessante que o pessoal sempre pergunta, aí tem culpa, né? E às vezes tem. Mas não tem problema ter culpa. Que também faz parte. Sim, mas né, não tem do problema. elaborar. Isso, não tem problema ter culpa. Não, porque antes não valorizava, agora que perdeu, valoriza. Então, mas também faz parte. O escândalo, o excesso comportamental, né? Sim, ele faz parte. E é o que você falou, eu preciso aprender a respeitar as diversas formas de expressar esse luto, né? Existe delicadeza. Entender essas fases, né? Esse processo da elaboração do luto, ele é importante não só para o indivíduo que está passando pelo luto. Nossa, eu acho que isso tinha que ser matéria de escola, para falar a verdade. Porque respeitar o limite do outro faz parte. E em todos os momentos da vida, da nossa vida, nós passamos por fases de luto. Tinha que ser matéria de escola, gente. Eu acho que eu vou fazer um projeto para poder incluir isso. Mas isso é ótimo mesmo, ainda mais em um tempo em que perde-se igual na adolescência. Você pensa na adolescência, quantas perdas que acontecem na adolescência. E é interessante que também na adolescência há muitas perdas e a ausência de sensibilidade nessas perdas, e aí se estabelece relações codependentes do tipo, já que eu não tenho quem me acolha no meu luto, o primeiro que vem, mesmo disfuncional, ele serve. Isso é extremamente perigoso. Perigosíssimo. Entendeu? Porque ao invés de acolher a pessoa que está enlutada, como eu estou falando do adolescente, né? E nesse tempo de pandemia, né? Assim, então, o que acaba acontecendo? Qualquer um que acolha, isso é muito perigoso. Está de ótimo tamanho. E aí faz a transferência, né? Direta. E ao fazer a transferência com uma pessoa que não é saudável, né? Que é tóxica, ele barganha mesmo, sem medo de ser feliz, né? Assim, feliz, né? Ou seja, aparentemente, essas relações de codependência, elas são muito felizes no começo, muito carregadas de
emoção, Uhum. muita A flor emoção. da pele, né? Isso, aham. E Sim. aí o que que acaba acontecendo? Tragédias. Sim, um abismo vai chamando, literalmente outro abismo, né? E é simplesmente terrível. Sim. Você me fez lembrar de um filme que eu gosto muito, inclusive eu recomendo para algumas pessoas que eu atendo, que é o Divertidamente, A delícia, né? né? Eu fiz um projeto muito gostoso. Não é uma Uhum. delícia? Que É. fala desse processo de luto Uhum. de uma adolescente, Isso inclusive, é verdade. e que ela precisou elaborar o luto para poder sair daquela fase, né? E mostra de uma forma lúdica, clara. E todas as Gostosa. vezes que eu assisto aquele filme, eu vejo um negócio diferente ali. Como é profundo. Neurociência Pura. pura. Aham. E como é importante respeitar, que quando ela foi respeitada no luto dela, quando a família entendeu Uhum. que o que ela estava vivendo era um luto, era uma depressão, era uma Uhum. microdepressão, né? Era. Advinda do luto, é que ela conseguiu ter ar para respirar, para sair do luto. Ou seja, as relações foram reconstruídas a partir do momento que eles respeitaram o luto dela e ela Uhum. conseguiu elaborar o luto. É muito, muito Fantástico, legal, bem né? lembrado mesmo, que ali fala de Né? fato. Hashtag fica a dica Fica aí. mesmo. É uma animação, mas é É profundíssimo. linda, ela é Para linda. as crianças, principalmente, porque criança pega tudo, Os ó, desenhos animados estão sendo feitos para adulto, né? né? Esse Mas desenho. esse eu recomendo, diferente de alguns outros, a maioria deles, Ah, é. né? A maioria, quase todos, né? Quase Tá tudo. horrível, tá horrível. Nossa, Tá tá difícil tenebroso. hoje, tá? É. Mas é por causa dessa visão que a animação traz de respeitar, Uhum. ele traz uma clareza muito intensa nas fases do luto, Sim. né? Da Os negação, sentimentos, a depois a raiva, raiva que aquele ela bracinho que ele fica, faz, né? aham. E depois a fase da negociação, depois Aham. até que chega a fase da aceitação. Eu acho muito É interessante. verdade. A gente já está terminando. Ah, Passou tão passou rápido, depressa. A gente tão podia conversar muito gostoso, tempo sobre o tema, porque ele é né? magnífico. Então, resumindo a ópera, tem uma luz no fim do túnel para o luto. Sim, O luto sim. não é o fim do túnel. É o começo. Ele O símbolo do luto é o preto, né? é. Que conecta a treva ao fim. E na verdade não precisa ser o fim. Tanto nos lutos, né, de relacionamentos que você não perde a pessoa fisicamente, perde só Uhum. emocionalmente, Sim. quanto também a questão da perda mesmo por causa de morte, né, de distanciamento. E também, às vezes, essa mudança ambiental que também causa o luto. Não é É. o fim. Não, dias Quando melhores ele é virão. elaborado, né, Uhum. da forma correta, respeitado, né, tem até algumas vertentes que dizem que até 2 anos é normal se passar por essas fases, né? É. Ele vai também diminuindo de Intensidade. intensidade, né? Uhum. Então, é normal. Até 2 anos é normal passar por essas fases todas aí, né? Sim. Mas Porém, passando passou disso, você disso, precisa procurar ajuda. já é o E patológico. também tem outra coisa interessantíssima que eu acho muito legal que o pastor traz, né, nessa oficina aí, nesse tema, que é maravilhoso, que é assim, aquele que aparentemente não sente nada. Uhum. Então, não externa, né? Tá um Então, turbilhão aqui, mas a pessoa não isso. consegue elaborar, não Sim, consegue sim, expressar as fases, sim, sim. precisa de ajuda. Precisa procurar ajuda. Se a pessoa passou pelo luto e não teve nem. É no mínimo cuidadoso, né? Uhum, Se ela não passou por esse turbilhão que é o elaborar o luto, uhum. se ela teve uma perda e Muito não passou perigoso. pelas fases, ela precisa de pelo menos pesquisar o que aconteceu no interior Aham, dela, né? sim, sim, ela Para que ela tenha uma precisa. saúde, uma sanidade. Então, Sim, se você passou por isso, que eu acredito que, precisa. né, com esse tempo que nós estamos passando, no mínimo, você passou pelo luto de não estar mais no seu ambiente de trabalho. Uhum. E o E trabalho
É um nicho. gera Uhum. um nível de dor muito grande, porque tem a perda do ambiente do trabalho, Sim. né? Não necessariamente você foi despedido, não, Não, você é o perdeu o distanciamento. ambiente. Aham. Isso gera uma dor emocional, gera um luto, gera um ressignificar de ambiente totalmente complexo de se elaborar. Então, E tem um fator importante, porque no social, o patológico é dissolvido. Porque existem muitas trocas relacionais. E aí eu posso avaliar melhor os meus comportamentos, porque não só eu observo, mas eu sou observado, então existe muito feedback. uhum, Então, nesse tempo de pandemia, falar desse espaço que você acabou de colocar, ele é muito importante, porque quando nós somos o nosso único parâmetro, é muito perigoso. perigoso. Certo? Se Deus é eu sou Deus o de único alvo, relacionamento. se eu sou o único alvo, Muito como que eu vou complicado. crescer se eu sou o Não, único alvo, não, né? não há crescimento, não há crescimento. Né? Deus é Deus de relação e nos chama para nos relacionarmos. Mas olha, eu acredito que apesar da pandemia, Uhum. há tempo para ser feliz, há Amém. tempo para se descobrir. Receba essa verdade sobre a sua vida. É sim, é possível ser feliz. Amém. Amém. É. Eu quero orar nesse tempo para fechar com você, mas antes disso eu quero te dizer que esse tema que nós trabalhamos, ele é trabalhado de uma forma mais profunda, várias coisas, várias nuances, né? Fantástico. Uhum. No nosso curso Rompendo com a Codependência 2, que é o Sim, Lidando com as Perdas para Romper com a sim, Codependência, nós falamos aqui de limites, sim, né? Que é uma aula também do Rompendo com a Codependência 1, de transferência, que é sim, uma aula do Rompendo com a Codependência 1. Esses cursos estão disponíveis para você como ferramenta de crescimento. Principalmente você que cuida de pessoas. sim. O nosso lema nos cursos do Bálsamo é capacitando pessoas para cuidar de pessoas. O objetivo é te dar ferramentas para você cuidar de outros, mas também para você aprender a se cuidar, deixar, se permitir ser cuidado pelo Sim. outro. Então é muito, muito legal. São mais de 4 horas de aula que a gente tem uma Fantástico, né? pinceladinha, né? Só Só esse esse tema, tema, né? né? É. Cada tema que eu falei, né? O Aham. limites, a transferência, cada um Sim. deles são 4 horas de aula, né? Eu acho que também tem uma outra coisa bacana. Vou falar para os intelectuais, né? Né? Vou falar para mim mesma, tá? Então não é para vocês, não. Estou falando de Entendi. mim mesma, tá? Porque às vezes a gente acha que é profissional, que está qualificado e que só a universidade pode nos dar conhecimento de Uhum. fato. Uau. Então, fica a dica. Deus é Deus. Amém. E eu sempre fui muito exigente. Mas eu tenho recebido e bebido de balde, porque é um mover sobrenatural. E é tão sobrenatural que mesmo você fazendo à distância, você recebe. Recebe a Porque unção. tem muita gente orando, Uhum. muitos portais sendo abertos. Então, queridos, se você é um desses, como eu fui, se exponha às oficinas. Porque em nome de Jesus, você vai ser curado. Amém. Para a honra e a Amém. glória de Cristo. E vai crescer. Eu acho que você está contratada, Maria. Que ótimo. Mas é legal esse testemunho, esse feedback, né? Na É, verdade, porque as pessoas, como a gente estabelece nos nossos cursos, que são cursos de capacitação ministerial para conselheiros leigos, uhum, as pessoas às vezes não entendem que nós temos nos nossos cursos profissionais que são alunos dos nossos cursos que querem esse a mais que é a unção de Deus, né? A nossa, revelação de Deus para maravilhoso. suas vidas, mas também para o seu dia a dia, para sua rotina, não só o consultório, que eu acho que é afetado na questão do bem que Uhum, eu recebo, né? uhum, Só aí já é o suficiente para afetar o é, consultório, né? Mas as pessoas não entendem que tem profissionais, né, igual você, a Sandra, que são alunos dos nossos cursos,
porque a gente está nessa visão de crescer, de nos tornar uma versão melhor de nós mesmos e receber de Deus isso, né? Que é o contraste que você falou do ambiente acadêmico, né? Não, porque eu passei pelo ambiente acadêmico, como você chegou para os cursos, você já era mestra na sua área, já clinicava, já era professora universitária. Não, essa pessoa não vai se expor a isso. Nossa. E aí o seu testemunho é impactante para nós nesse sentido de você se dispôs a se expor a isso e recebeu muito disso e tem compartilhado na sua vida disso. Sim. Muito impactante esse testemunho, Marília. Muito grata. Eu que sou grata. Eu quero te convidar a aprofundar, como a Marília falou, através dos cursos, mas também se programar para estar no nosso congresso. Com Não certeza. posso terminar sem te lembrar que tá chegando, gente, tá pertinho. Ó, final de semana já tá chegando. Então eu quero te convidar a participar conosco. Vai ser de 16 a 18 de abril. Se você não pode, você é de outra cidade, de outro país, que tem pessoas de outros países participando conosco do Bálsamo Convida, participe conosco aqui no nosso canal, ao vivo. Se programe para estar mesmo dentro da programação, porque a unção é sobrenatural. Nós tivemos uma experiência o ano passado que nosso congresso foi totalmente online, não pudemos ter presencial, e nós tivemos muitos testemunhos de pessoas que foram extremamente impactadas pela unção aqui no canal, através do congresso online. Então, participe conosco, vai ser bom para você. Queria que a Marília orasse por nós. Pode orar, Marília? Pode. Amém. Paizinho, nós queremos glorificar o teu nome. Amém. E queremos clamar pelo congresso que está chegando. Amém. Paizinho, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor derrame, como tem derramado sobre as nossas vidas, sobre aqueles, ó Deus, que estarão compartilhando conosco no congresso. Pai, que haja cura, que em nome de Jesus vidas sejam libertas para honrar a glória do teu nome. Amém. Que haja crescimento, Paizinho. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, entrar e mergulhar de cabeça nessa coisa maravilhosa que é crescer na graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Nós te louvamos, Paizinho, porque nós temos certeza de que haverá um grande mover naquele lugar, porque eu sei que o Senhor estará lá, como está aqui conosco. Em nome de Jesus eu te peço que se cumpra o teu querer. Em nome de Jesus, derrama sobre o nosso amado pastor unção sobrenatural de sabedoria, de inteligência, como o Senhor tem feito ao longo desses anos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Está feito. Marília, muito grata que você colha de forma abundante a boa semente que você derramou sobre as nossas vidas, essa vida que você derramou sobre as nossas vidas. Amém. Está feito. Nos vemos no último episódio do Bálsamo Convida. Tá acabando, gente. Deus abençoe você.